Olá, eu sou a Carol e esse é o nosso Tramas de Clio, um canal voltado para o ensino de história. Hoje a minha conversa vai ser com você, professor de história. A ideia é dar algumas dicas sobre como trabalhar filmes em sala de aula. Aí você pode pensar, nossa, mas eu sempre trabalho filme, o que eu posso aprender de novo sobre isso? A ideia é de que você perceba que por mais que a gente utilize alguns elementos como recurso didático e a gente esteja sempre utilizando eles, existem formas que a gente pode adaptar para isso sempre ter um resultado melhor. Então as minhas dicas são para isso. Como utilizar filmes em sala de aula? O primeiro pensamento é, para o professor escolher o filme, ele precisa ser um filme dito histórico? Precisa ser um filme que tenha uma temática específica com relação à história? Na verdade, não. O professor ele pode perceber, de acordo com o conteúdo que ele está trabalhando, algum outro tipo de filme. Não precisa ser um filme dito histórico. Pode ser uma biografia, pode ser uma reconstrução histórica, pode ser até um filme totalmente de ficção, né? Porque a maioria dos filmes eles vão ser ficções, mas vão ter ficções de vários tipos, ficções fantásticas. Então a ideia é que você escolha o filme, independente do estilo dele, e perceba como você pode trabalhar ele em sala de aula. Existem vários elementos que você pode utilizar para analisar. Por exemplo, pode ser um filme de ficção fantástica que você use para pensar como aquele determinado período histórico no qual foi criado aquele filme estava pensando. Então, quais eram os elementos que estavam fazendo parte daquela sociedade? Ou pode ser um filme puramente dito histórico, né? Um filme que tenha uma temática histórica, e você analise qual é o contexto, analise esse contexto com seus alunos. Então mostra, ó, esse filme aqui de guerra, ele está retratando tal guerra, vamos entender o que estava acontecendo nessa guerra específica. Então você não está pensando no filme como um produto histórico, você está vendo o contexto do qual o filme está falando, né? Então existem várias linhas de direcionamento para analisar um filme em história. Hoje eu tô aqui para te dar mais algumas dicas de como fazer essa análise. Se você já acompanha o canal, você sabe que a gente tem um site onde a gente coloca esse conteúdo de uma forma mais completa. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link para acessar o texto sobre a utilização de filmes nas aulas de história, e lá você pode pegar esse material de forma mais completa. Inclusive tem alguns roteiros que eu coloquei de direcionamento que você pode estar utilizando. Vem comigo. Primeiro ponto é, para que utilizar filme na aula de história? A gente não tem tempo. Olha a demora que isso vai gerar. Olha o transtorno. Eu concordo com você, professor. Se a gente pensar que a maioria dos filmes tem aí uma duração em torno de 2 horas e você converter isso para aulas que são em minutos, né, 50 minutos na maioria, é óbvio que vai ficar complicado isso. Principalmente porque você vai precisar mais do que aquelas 2 aulas semanais que geralmente nós temos no ensino básico. Então, como que você faz? Nem sempre você vai precisar passar o filme inteiro, né? Dependendo da atividade que você vai realizar, você pode passar trechos de filme. Mas o importante é que você entenda o filme não como uma opção só para ilustrar o conteúdo. Ah, estou falando sobre isso daqui. Vamos olhar essa cena só para vocês verem como era, sem ter um olhar de análise para aquilo, só como ilustração. E também não pensar o filme só como um tapa-buracos. Ah, chegou aquela semana que eu já dei meu conteúdo, já fiz as minhas análises, já fechei as notas, vamos assistir um filme porque a gente tem essa aula. Não pensar sempre assim, né? A ideia é que a gente utilize o filme como um elemento de análise, principalmente quando a gente fala do ensino médio. Então, por que eu sempre bato nessa tecla do ensino médio? Se a gente perceber elementos como filmes, livros, todos esses tipos de fontes históricas, eles podem ser elementos que os alunos utilizem para responder questões de vestibulares e Enem, inclusive na redação. Então, isso pode dar uma base para o seu aluno para argumentar, dependendo do tema que for cobrado dele. Nesse caso, o que a gente tem que pensar quando a gente vai, então, levar um filme? Primeiro, é importante que o professor conheça esse filme, já tenha assistido ele inteiro, né? De preferência mais de uma vez. Porque tem assistido. Às vezes você assistiu metade do filme e você achou, nossa, esse filme é sensacional para usar em sala de aula. Mas você não percebeu que ele tinha cenas que não eram indicadas para aquele público. Ah, mas esse filme estava dentro da classificação indicativa. Nem sempre por estar dentro da classificação indicativa, ele inteiro vai ser útil em sala de aula. Às vezes você vai ter algum constrangimento com os seus alunos. Então, no caso, é importante que o professor conheça esse filme antes de selecionar ele para levar para a sala de aula.
Dito isso, você precisa se organizar, né, que se esse filme vai levar mais do que as aulas que você tem naquele dia, é importante que às vezes você tente fazer uma atividade interdisciplinar, às vezes converse com o professor que vem na aula seguinte e ele continua passando, mas não porque ele é gente boa e ele vai perder a aula dele passando o filme para você, mas porque ele pode também estar se inteirando nessa atividade. A atividade pode não ser avaliativa entre vocês dois, mas ele pode estar utilizando esse tema do filme também. É importante sempre a gente estar conversando com os nossos colegas professores e ver quais temas que batem, o que tem relação, que a gente pode estar mostrando essa interdisciplinaridade para os alunos. Outra questão, então você já conhece o filme, você já tem o tempo necessário, é o espaço. A gente sabe que é horrível quando não tem o aparelho necessário, ou quando tem e está estragado, ou quando você vai lá todo esperançoso de que vai dar aquele tempo, mas você esquece de levar uma extensão, você esquece de levar um T para ligar na tomada. Então são elementos que o professor tem que conhecer a estrutura antes e estar preparado para isso, porque senão você vai ter todo esse planejamento por água abaixo. Pronto. Escolheu o filme, tem o espaço, tem o tempo necessário, tem atividades compartilhadas com outras disciplinas. E agora, como efetivamente trabalhar esse filme? Já que ele não é um tapa-buracos, já que ele não é uma ideia só para ocupar esse tempo e você quer trabalhar efetivamente o filme como fonte histórica, o que você precisa fazer? O primeiro passo é você levar para a sala de aula uma ficha técnica. Então, antes de você passar esse filme, você já vai entregar para os seus alunos essa ficha técnica. Ah, mas eu não tenho como imprimir isso. Passa no quadro, cara. É só algumas ideias para o teu aluno se orientar sobre o que você está falando. Que tipo de informações tem que ter numa ficha técnica? O nome do filme, o nome original, né? Se for um filme que não é brasileiro, o nome do diretor, o país de produção, data de produção, quem faz parte do elenco, duração, estilo de filme, esse tipo de estrutura. Já que é uma ficha técnica para que seu aluno pense assim, ah, esse filme é de tal coisa produzido por tal pessoa. Por que que isso é interessante? Não só para o seu aluno saber sobre o que você estará analisando, mas também porque isso pode ser elemento de análise. Se você vai analisar o contexto de produção, aí eu vou entender o que estava acontecendo naquele período que contribuiu para aquele diretor fazer um filme sobre isso. E daí você leva o filme e não fala de qual período é. Então, por isso a ficha técnica ela tem esse papel de estar mostrando para o seu aluno qual é o período do qual você está falando, quem que produziu isso, até para você entender quais eram os interesses por trás disso, né? Fica muito claro qual país está produzindo, se tem algum investimento por trás que está bancando aquilo ali, um patrocínio que está bancando aquilo ali. Então você consegue identificar esse tipo de estrutura a partir da ficha técnica. Ela é muito importante, se você não consegue imprimir, leva também e escreva no quadro para que os seus alunos tenham essas informações. Tudo pronto. Passou a ficha técnica, passou o filme para o seu aluno, ele achou aquilo sensacional ou ele detestou, porque a gente sempre acha assim, nossa, isso aqui meu aluno vai amar. E você chega e passa, o aluno pensa, meu Deus, que coisa chata. É importante que a gente tenha também, assim, uma noção do que a gente está levando. É claro que tem alguns certos tipos de filmes que, por mais que eles tenham todo um aporte teórico, toda uma relevância histórica, a gente tem que pensar se aquilo lá realmente vai ser aproveitado pelos alunos. Porque levar um filme e eles dormirem não vai ajudar a gente na nossa análise. Mas também levar só filmes que eles assistem não está abrindo o olhar desses alunos numa perspectiva mais ampla. Então, acho que são coisas que os professores têm que pensar antes, refletir antes. Que tipo de filme eu estou levando? Levou esse filme, passou para os alunos, momento de fazer a análise. Como que você vai fazer isso? Tem em mãos um roteiro. Esse roteiro você vai montar de acordo com o objetivo que você tem. O que você espera que seu aluno identifique daquele filme? Para isso, lá no site, como eu disse, eu vou deixar aqui o link para vocês acessarem, para ter as informações mais completas. Lá no site eu coloquei sugestões de roteiro. Então tem umas 15, 20 questões lá que podem orientar o professor do que ele quer que esse aluno realize. Que tipo de coisa você pode estar pedindo? Você pode pedir para o aluno localizar no tempo e no espaço a história. Então, qual é o lugar que está sendo retratado, quando essa história está sendo retratada. Dá para pedir para que esses alunos identifiquem qual é o personagem, qual a história desse personagem, que crie uma biografia sobre o personagem, para que o aluno identifique qual é o tema do filme.
Então, são várias reflexões que você pode fazer. Se aparece algum símbolo, se isso tem relação com algum período histórico que a gente está estudando, qual a relação do filme com aquilo que a gente está estudando, qual a estrutura de governo que aparece, que tipo de sociedade a gente está falando. Então, são vários elementos que você pode estar pedindo para o seu aluno identificar. É a partir dessa orientação que o aluno vai fazer essa análise. Então, não adianta você chegar e falar assim, faça um resumo do filme. O que o aluno vai falar? Ele vai falar sobre o enredo do filme, mas nem sempre ele vai se atentar a características que podem ser importantes, como essas que eu acabei de falar. Então, essas estruturas, às vezes, elas não são naturais da gente pensar e refletir sobre elas. Muitas vezes a gente assiste o filme só como um objeto de entretenimento. A gente não está imaginando assim, vou assistir esse filme para aprender sobre história. E nem sempre os filmes têm esse objetivo, né? Então, é importante que o aluno seja orientado, é a partir da tua orientação que ele vai trazer esses elementos. Então, se você sinalizar, eu quero que você me diga sobre tal coisa, seu aluno vai perceber tal coisa. Uma coisa que você pode fazer com o roteiro é não deixar só para o final. Porque se você deixa para o final e seu aluno não prestou atenção naquelas orientações, se ele não teve esse olhar para perceber os símbolos que aparecem, o governo que aparece, ele não vai conseguir fazer a atividade. Então, às vezes, é interessante você passar o roteiro antes, ou de você orientar, presta atenção em tal coisa, porque depois eu vou cobrar isso. E assim, na hora de fazer a análise, o aluno vai perceber aquilo que você tinha já orientado que era importante e vai colocar nessa análise. Então, a forma que o professor vai fazer a análise depende muito do direcionamento que ele quer dar. Você vai estar analisando a produção dessa obra ou o contexto no qual a obra se passa. Então, o direcionamento do professor vai depender de quais são os objetivos dele em utilizar. Mas, para utilizar filme, as características principais são essas. Você se preocupar com o espaço, você ter noção do horário, você ter noção do que o filme está retratando, né? Ter conhecimento sobre esse filme, ter assistido mais de uma vez, produzir uma ficha técnica para que seu aluno fique orientado sobre onde foi produzido isso, quando foi produzido isso, por quem foi produzido isso, e também o roteiro do que você vai analisar. Não basta você passar um filme ali e falar assim, falem sobre o filme. Né? Vai se passar muita coisa despercebida. Então, o roteiro ele pode ser uma ajuda para o professor para que você atinja o seu objetivo inicial quando elaborou aquela aula. O importante é que o professor utilize tanto filme, música, livro, qualquer tipo de ferramenta como material de recurso didático para que seja feita uma análise em sala de aula. A análise mostra para os nossos alunos que história não é só decoreba. Aliás, já faz muito tempo que história não é só decoreba. E é importante que os nossos alunos sejam críticos o suficiente para conseguir identificar esse tipo de estrutura naquilo que eles consomem. Se filmes são uma forma de entretenimento que os nossos alunos consomem, nada mais digno de que eles entendam como fazer uma análise disso e perceber quais são os interesses para além do entretenimento. Então, além do entretenimento, o que aquele filme pretende? Quais são as orientações desse filme? Ele tem um viés político, ele tem um viés que seja social? O que está por trás daquilo ali? Então, é nosso papel enquanto professor levar esses elementos e orientar os alunos de como fazer essa análise, para que depois que eles saem do ensino médio, eles entendam que nem sempre é o entretenimento pelo entretenimento. Às vezes tem muitos interesses ocultos. Beleza? Essas são as minhas dicas. Qualquer dúvida que você tenha, nós temos no site o texto mais completo, com inclusive todas essas questões que eu falei e outras que podem te orientar a utilizar um filme em sala de aula. No mais, acompanhe as nossas redes sociais, se inscreva aqui no canal, continue acessando o site e nos deem dicas do que vocês esperam por aqui. As suas sugestões são muito bem-vindas para a gente elaborar mais materiais. Até mais!